Muito que bem, então. Seja muito bem-vindo ao Viviverso Podcast. Meu nome é Viviane Enes, esse é o seu ambiente online em que a gente fala de tudo um pouquinho. Lê Bíblia, ora, pensa sobre a vida cotidiana, faz devocional, papeia sobre vários assuntos, devaneia também, mas sempre sob a cosmovisão cristã. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Viviverso Reflexivo. E hoje eu vou responder uma pergunta da minha aluna. Ela escreveu assim pra mim: Vivi, você poderia falar sobre a postura da mulher no ambiente de trabalho quando estamos liderando ou trabalhando com muitos homens? E eu podia ter respondido ela lá no nosso grupo do WhatsApp, na comunidade de reformadoras, mas como existem alguns princípios muito importantes que a gente precisa pensar, eu resolvi gravar esse episódio pra gente poder ter aí um tempo de qualidade. Eu vou pedir pra você abrir a sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 3. Vamos ler bastante texto, porque eu quero que vocês entendam a associação que existe entre a sua vida em Cristo e a sua vida profissional. Não existe separação, não existe dicotomia, né? Sagrado, profano. Isso é uma coisa que talvez colocaram na sua cabeça, mas não vem de Deus, não é bíblico. Então eu quero que a gente pense um pouco esse texto, eu vou lendo ele com você e te explicando pouco a pouco, para que você entenda como você deve se comportar sendo mulher no ambiente de trabalho em que você é líder. Então pega a sua Bíblia, vamos ler. Colossenses 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então o que ele está dizendo? Procurem o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Verso 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se a gente for pensar à luz da pergunta da minha aluna querida, a gente tem que entender que quando a gente está trabalhando, geralmente a gente está no meio de ímpios. E a gente tem que manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Entender que quando um funcionário não sai do jeito que a gente imaginou ou não desempenha uma função do jeito esperado, é o pecado afetando a intelectualidade daquele funcionário, daquele colaborador. Então a gente não pode tirar de vista a eternidade e entender que essas pessoas são como são, problemáticas, mexeriqueiras, fofoqueiras, briguentas, às vezes grosseiras, né? Quando você é mulher liderando homens, muitas vezes você tem dificuldade de lidar com a ideia que os homens ainda têm da fragilidade da mulher no sentido amplo, né? No sentido total, como se nós não fôssemos capazes e competentes de exercer grandes funções. Mas esse é um pensamento cada vez menor, né? Eu sempre fui muito líder e sempre trabalhei liderando pessoas, homens e mulheres, e não tive dificuldade em cativar o respeito e a admiração dos meus colaboradores, dos meus funcionários, porque eu me dava o respeito e eu tratava-os com o devido decoro. Então, nós precisamos nos posicionar de forma adequada, né? Mas ainda existem aqueles que acham que nós somos incompetentes nas nossas funções. E muita mulher também, né, querida? Porque tem muita mulher que vai olhar pra você no teu cargo de liderança e vai falar assim: eu queria estar ali, ela não merece, vou derrubar. Normal. Homens e mulheres olham pra nós, pra qualquer um que esteja em cargo de liderança com essa postura. Mas tenho a impressão de que com as mulheres é ainda um pouco pior. Verso 3. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Assim, presta atenção aqui, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Como que você aplica isso aqui no seu ambiente de trabalho? No seu ambiente de trabalho, você tem que fazer morrer tudo o que pertence à sua natureza terrena. Vivi, mas é um ambiente hostil. Não importa. Você é santa. Você tem Cristo em você. Você está escondida com Cristo em Deus. Então você não pode mudar sua personalidade de acordo com o seu ambiente. Então você não pode, no seu trabalho, agir com imoralidade. Você não pode
desejar sexualmente os seus colegas de trabalho. Ai, Vivi, mas aconteceu de eu me apaixonar. Pense bem, onde se come o pão... Não, onde se ganha o pão, não se come a carne. Raros são os relacionamentos conjugais que começam no trabalho e dão certo. Tome cuidado para que não se confunda as coisas, principalmente porque hoje configura abuso de poder, né? Porque a gente sabe que você, estando num cargo de poder, você pode desenvolver no seu liderado um sentimento de admiração que ele confunda com um sentimento de amor. Tome cuidado. Então mantenha suas relações com os crentes da sua igreja, até para você obedecer a palavra de Deus, né, querida? Porque a Bíblia diz para você se casar não em julgo desigual, porque é pecado. É pecado você desejar alguém que não é do povo de Deus. Ai, Vivi, mas ele é crente. Pense bem, querida. Imoralidade sexual, pense bem. Sedução, paquerinha fora do horário. Lugar de trabalhar é lugar de trabalhar, não é de ficar fazendo insinuações imorais. Livre-se da sua impureza. Não engane, não minta, não roube, não sonegue. Haja com pureza no seu trabalho. Use roupas adequadas, dignas da confiança que você está exercendo ali, digna do seu trabalho, digna do seu senhor. Não use calças muito apertadas, blusas muito decotadas. Vista-se com modéstia e decência, que é o que deve habitar o seu coração. Afaste-se das paixões. Muitas vezes a gente ambiciona coisas apaixonadamente, que geram em nós desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Tome cuidado com a ganância. Querendo mostrar que você é toda poderosa, envergonhando o outro, diminuindo o outro, deixando de exercer o seu papel de líder, que é ensinar, educar, edificar. Ser líder na igreja e ser líder no trabalho, seu comportamento não muda. São assuntos distintos, mas o seu coração é um só. Então exerça no seu trabalho uma liderança piedosa. Vamos continuar o texto, ó. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Que coisas? A ira, quando alguém faz alguma coisa errada você fica irado. A indignação, quando as coisas não saem do jeito que você queria. A maldade, que faz com que você olhe para as pessoas de cima para baixo. A maledicência, que faz com que você fique de leve trás, fazendo fofoca dos outros, falando mal do teu colega de trabalho pro teu chefe, para você diminuir ele, com medo dele tomar o teu cargo. A linguagem indecente no falar. Não é porque você tá trabalhando numa empresa, numa indústria, seja onde for, que você vai falar como eles falam. Toma cuidado com a tua linguagem. Seja exemplo, continue sendo uma discípula de Cristo lá no seu trabalho. Olha o verso 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então você deve viver como se Cristo estivesse em todos. Você não sabe quem do seu trabalho vai alcançar a graça. Ou, digo, ser alcançado por ela. Ser convertido pelo Espírito Santo de Deus. Você não sabe. E você precisa sempre se perguntar, quando você sai para trabalhar de manhã, se você está sendo instrumento de Deus ou do diabo no seu trabalho. Ai, Vivi, mas eu sou mulher, às vezes eu tenho que ser um pouco dura. Às vezes a gente precisa ser um pouco firme, sim. Mas firmeza e grosseria são coisas completamente diferentes. Honestidade e despreocupação com o coração do outro são coisas completamente diferentes. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ai, mas fulano tá mentindo pra mim no trabalho. Tenha compaixão, você sabe a quem serve um mentiroso. Alguém precisa de você no seu trabalho e o seu cargo te dá autoridade para resolver um problema? Haja com bondade.
Seja humilde. Você não precisa levantar o seu nariz para liderar pessoas. Pelo contrário, alcança-se muito mais o respeito pelo amor do que pela desobediência, pela grosseria. Aí as pessoas vão temer você e não respeitar você. Existe diferença. Deus não quer ninguém pelo medo. Ele quer pelo respeito e pela gratidão. Você age no seu trabalho de forma que as pessoas sejam gratas pelo seu cargo e orem pela sua liderança? Então exerça mansidão e paciência. As pessoas, elas não têm o mesmo ritmo que você. Elas não têm a mesma coordenação que você, senão elas estavam no teu lugar, não precisava de você. Então entenda que se Deus confiou a você um cargo de liderança, Ele está dando a você responsabilidades, não só benefícios. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Aqui está falando mais... na verdade, todo esse capítulo 3 até o verso 17 está falando no contexto cristão, né? Cristãos para com cristãos. Mas eu acho que a gente pode pensar nisso no ambiente externo. Aqui de suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tiverem, tá falando mais no ambiente de igreja, mas eu também acredito que isso pode ser aplicado na nossa vida profissional. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem, porque às vezes o seu perdão e a sua misericórdia vai apresentar o seu Cristo para aquela pessoa que está cega na sua obstinação pelo pecado. Verso 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E veja, amor aqui não é amor romântico, tá? Pense sobre isso. Não é um amor de abraçar, beijar. Você não precisa chegar no escritório todos os dias, abraçando, beijando, agarrando todo mundo. Mas chegue com um sorriso no rosto, um sorriso de quem sabe que é salvo por Cristo Jesus. Dê bom dia às pessoas, mesmo que elas não te respondam. Já disse isso uma vez, vou dizer mais uma e quantas outras precisarem. Não permita que o pecado do outro vire o seu. Verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Então, exerça o seu juízo para com as pessoas, tendo Cristo em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Aqui, contexto de igreja, mas veja, se aplica à sua vida fora da igreja também. Nós fomos chamados para viver em paz. E às vezes essa paz vai exigir firmeza, posicionamento, né? Uma fala convicta. Então procure trabalhar as suas convicções para que na hora de defender o seu ponto de vista, seja ele de fé ou seja ele profissional, você tenha bons argumentos e não precise levantar o teu tom de voz. Porque nós ganhamos discussões por bons argumentos, por humildade, por mansidão. Vamos pro verso... Aí, no verso 18, ele começa a dar responsabilidades sociais, né, a homens e mulheres. Então, mulheres sujeitas a seu marido. E aqui eu quero fazer um adendo, tá? Quando a Bíblia manda a mulher se sujeitar ao homem, ela tá dizendo pra gente se sujeitar à nossa autoridade imediata, né? Se você é casada ao seu marido, se você não é casada ao seu pai ou seu pastor. Então a Bíblia está dizendo para a gente se sujeitar ao homem, que é nossa autoridade imediata diante de Deus. Você não precisa se sujeitar a todo mundo no seu trabalho ou a qualquer homem indiscriminadamente. Esse tipo de sujeição que a Bíblia exige de nós é para com a nossa autoridade imediata. Não é a todo e qualquer homem que vai falar toda e qualquer coisa para você. A palavra de Deus está acima, inclusive, de qualquer relacionamento nosso. Então sujeite-se ao seu marido como ao Senhor. E, em alguma medida, ouça com respeito os homens do seu trabalho. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que está ensinando para nós que homem é capacho. Só que os homens não são. E por isso, muitas vezes, eles deixam de nos ouvir. Deixam de dar valor e respeito ao que nós estamos colocando na mesa. Então, respeite-os como você está esperando ser respeitada também. E se algum deles te desrespeitar, aí você ergue a sua cabeça, pede ao Senhor discernimento para que haja sabedoria nas tuas palavras e aconselhamento na tua boca. Que você possa ser firme sem ser mal educada, não é? Aí ele diz assim, ó, verso 23. Tudo o que fizerem,
tudo, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então a sua liderança tem que ser para o Senhor e não para os homens. Se você tiver que dispensar um funcionário, vai ser para o Senhor, porque aquele funcionário fez algo que envergonha a empresa que você trabalha, logo envergonha aquele serviço que você está prestando, que é um serviço prestado para o Senhor. Se você tiver que contratar alguém como ao Senhor, você não vai deixar as suas impressões pessoais serem o único juiz. Você vai julgar pela competência, você vai julgar pela honestidade, você vai chamar conselheiros para te ajudarem, não é? Sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Essa é uma mentalidade que nós devemos ter muito claramente na nossa cabeça. Então, eu imagino que talvez na sua pergunta você tenha esperado que eu dissesse para você agir de forma X, Y ou Z, mas o que eu estou tentando é elevar os teus pensamentos para você entender que é a Cristo o Senhor que você está servindo quando trabalha. E quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém, diz o verso 25. Olha como o capítulo 4 começa. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Querida, se você é líder, se trabalha com muitos homens, dê aos seus funcionários o que é justo e direito. Seja chamar na sua sala para dar uma correção, seja chamar na sua sala para dar um elogio. Dê a eles o que é justo e direito, sabendo que você também tem um Senhor nos céus. Deus não nos tira lideranças profissionais. As nossas competências precisam ser exercidas de forma a glorificar o Senhor. Quando a gente é tirada da governança, é dentro do ambiente de casa. O nosso marido é o nosso governo, porque nós casamos com alguém em quem temos plena confiança, assim se espera, não é? Então, temos plena confiança no nosso esposo e por isso nos entregamos a ele como nos entregamos ao Senhor Jesus. Mas no ambiente externo, nós podemos ser líderes, né? Ambiente de igreja também não, tá? Só para deixar claro aqui, na minha concepção bíblica de liderança, mulher casada não lidera célula, mulher não lidera homem, né? As mulheres podem até ensinar em turmas mistas, mas não exercendo autoridade sacerdotal em hipótese alguma. Só para deixar claro, tá? Mas no ambiente profissional, nós temos competências, capacidades, né? Que precisam ser tratadas com honra e dignidade também. Então é isso que Deus espera de nós. Eu realmente espero que essa leitura juntas desse texto... Eu podia ter usado outros muitos textos, mas achei que a carta de Paulo aos Colossenses seria mais interessante para nós. Então, o que você deve se perguntar é se o seu relacionamento com Jesus é perceptível no seu comportamento profissional, né? Então, peça a Deus um vocabulário que reflita o amor que o Senhor tem pelo próximo, né? Sem amargura, sem ódio, sem nenhum traço de uma feminilidade antibíblica, né? A gente não precisa disso para ser respeitado em qualquer lugar. Saiba se posicionar, saiba se vestir, saiba se portar, levanta o ombro, entendeu? Ergue as tuas costas, né? Põe aí uma postura digna do Senhor e vá trabalhar. E você será reconhecida pelas suas competências profissionais, porque elas serão realizadas para o Senhor. Certo? Eu espero que eu tenha te esclarecido. Se não, você tem a possibilidade de deixar um comentário aqui nesse podcast. Então, deixa aí o teu comentário, seja no Spotify, seja no YouTube. Você consegue deixar um comentário. Eu leio todos, tá bom? Eu leio todos. Vejo todos e respondo aqueles que exigem resposta. E se a tua pergunta for boa mesmo, ela vira um podcast. Manda aí a tua pergunta também para temas do nosso Viveverso. Devaneios não, reflexões. Hoje é o reflexivo. Viveverso reflexivo.
Manda aí a tua pergunta, o teu tema. Eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tá bom? Que Deus te abençoe. Leia na descrição desse áudio também como você pode contribuir para o nosso ministério, se matriculando nos nossos cursos, comprando pelo nosso link da Amazon, contribuindo com seus recursos também, para a gente se manter de pé e eu poder me dedicar 24/7 aqui nesse trabalho ministerial de serviço à Igreja do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo episódio do Vive Verso. Um beijo! Tchau!